Volta, hoje eu recebo Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta e nós estamos falando um pouquinho sobre os bastidores dos contos de fada. Lu, finais macabros, por exemplo, dos vilões que foram assassinados, como o lobo da Chapeuzinho Vermelho, reproduzem que tipo de pensamento nas crianças? Então, a intenção aí, na verdade, foi até boa, né? Que é aquilo que eu estava falando, são contos populares e a intenção era passar que não é muito legal ser mal porque acaba mal, né? Mas acaba passando uma certa violência também para a criança, né? Inclusive tem várias versões também do Chapeuzinho Vermelho, tem uma que inclusive o lobo simplesmente come a avó e ela e ninguém salva elas, então tem tudo isso que se passa para a criança. E, independentemente do tipo de final, geralmente quando o maldoso acaba mal, a intenção foi boa, de passar que ele não deveria ter sido mal, então por isso que aconteceu determinada coisa com ele. Mas é complicado para a criança também, porque acaba passando muita violência, né? Então não é uma mensagem muito boa também. Essas histórias podem deixar sequelas psicológicas nas crianças? Eu não diria assim sequelas psicológicas, né? Elas podem se tornar um pouco mais violentas, um pouco mais conturbadas nesse sentido de estar copiando o que está acontecendo no conto, né? Mas traumas exatamente não seria o caso, não, acho que não seria. A menos que seja uma coisa muito repetitiva, que ela realmente viva aquela história, porque tem criança que cisma às vezes com uma história e fica assistindo direto aquilo, né? Aí pode até causar algum problema, mas ela assistir uma ou duas vezes, isso não vai acarretar nada, além de passar essa violência, essas situações que a gente está comentando. Então também tem esse detalhe, porque tem criança que cisma mesmo num determinado filme, numa determinada história, e só quer assistir essa história, então tem que tomar cuidado, é isso? Ah, sim, é preciso tomar cuidado, porque tudo que é muito repetitivo, isso torna-se doentio, né? E tudo que a criança começar a insistir todo dia, toda hora ela quer ver determinado desenho, isso não é muito legal também. A gente precisa coordenar para que ela assista vários tipos de desenhos, vários tipos de histórias, para que ela tenha também uma diversificação. Se ela começar a querer muito uma única história, a gente tem que já dar uma pesquisada no que está acontecendo para ela cismar com aquela história, né? Vamos falar um pouquinho da história do Patinho Feio? Era bullying aquilo? A gente pode até considerar um bullying, né? Apesar que ele era vítima de maus tratos, de gozações, né? Dos irmãos, teoricamente. Mas esse acaba tendo até um final feliz, né? Porque depois ele descobre que ele é um cisne, então ele acaba até tendo um final feliz. Não é bem o caso do bullying, que é aquilo que se repete até de uma forma doentia, até que a criança ou adolescente acaba extrapolando, né? Acaba se traumatizando ou tendo uma série de comportamentos que são derivados desse bullying. Então, poderia ser bullying naquela situação que ele sofreu, mas não na consequência, porque ele acaba até tendo pelo menos tem um final realmente feliz, né? Agora, mesmo com as adaptações dos estúdios Disney, ainda assim há distorção nos desenhos mais famosos. Ah, sim, né? Tem as mensagens, esse, por exemplo, do Viveram Felizes para Sempre, isso é totalmente errado se passar para criança, e praticamente todos os contos de fadas passam isso, né? E mais uma série de situações que foram mantidas e que passam para a criança, inveja, traição, brigas, né, violência, esse tipo de coisa continua. Qual seria, então, o formato ideal de histórias e contos para as crianças poderem assistir, ler? O ideal é que a gente passe para a criança os valores, né, os bons valores, os bons costumes, que a gente tem histórias que edifiquem as crianças e não mostrem, por exemplo, teoria de vingança, porque fulano foi mal, então ele morreu atropelado, ele, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, que ele teve a vingança, entre aspas, né? Esse tipo de coisa não é muito bom para a criança, principalmente quando a criança é muito pequena, né? O ideal é que a gente tenha histórias mais edificantes que passem bons valores, boas maneiras, enfim, e que a gente saiba escolher melhor, né?
Tem alguma possibilidade de usar do uso direcionado das histórias e contos para manipular a mente das crianças? Existe uma forma de se fazer isso, né? Inclusive é o que eu estava falando, na verdade, até por ser contos, a maioria serem contos populares, acaba não tendo essa intenção deliberadamente, mas acaba acontecendo justamente porque não se teve a preocupação, quando se criou a maioria dos contos, não se teve a preocupação de passar uma boa mensagem psicologicamente falando. Então, é justamente por isso acaba manipulando até sem querer, né? Tem hoje um órgão que fiscaliza ou que impeça transformar algumas histórias bizarras em contos infantis atuais? Não. Olha, que eu saiba, não existe. Tá? Seria uma espécie de censura, né, para os contos. Eu acho que não existe, não. Se tiver, eu desconheço. O que pode haver, então, é o acompanhamento dos pais mesmo, né? Ah, sim, até porque a gente não tem como saber, né, definir o que é correto, o que não é, o que vai ser lançado, o que deixa de ser lançado. Então, os pais têm que filtrar, né, para saber o que é melhor para os seus filhos. Agora a gente vai assistir um trechinho da história da Branca de Neve. Uma das histórias mais famosas da literatura infantil, né, Lu? O que a história da Branca de Neve apresenta que foge dos padrões ideais de uma história para o público infantil? Então, a Branca de Neve, ela Aí a gente está assistindo agora. É uma das histórias mais ricas em detalhes, né? Justamente porque ela já tem... A mãe boa morre no nascimento, né? Mais tarde, quando o rei também morre, surge a madrasta má. Se a gente for ver pela psicanálise, é a mesma mãe, né? A mesma mãe que cuida com carinho, com amor na infância, né? Na primeira infância, se torna aos olhos da adolescente como se fosse uma bruxa, né? Infelizmente algumas mães realmente competem com as filhas, né? Elas acabam sendo meio bruxas mesmo na rivalidade, né? Na Branca de Neve também a gente tem a competição do pai, né, que a gente antigamente chamava de complexo de Édipo ou complexo de Eletra, que é quando o filho ou a filha se identifica com o sexo oposto, né, no pai ou na mãe, e isso torna às vezes uma competição, então tem que saber lidar com a criança. Atualmente a gente chama de fase edipiana só, né? Que era justamente a fase complexo de Édipo e complexo de Eletra. Então e o príncipe, né, que ela encontra no final, na verdade é uma transferência desse amor do pai, né? Tudo isso, as pessoas quando criaram a história acho que não pensaram nisso tudo, né? Mas é o que elas passam, né? E a maçã também, que é associada com uma série de fatores que podem ser liberados, né, e ao ponto dela simplesmente até desmaiar ou morrer, depende da versão, são várias versões, justamente por comer a maçã, né, que é aquela coisa do pecado que as mães antigas tentavam passar para as filhas, né, de não comer a maçã, ou seja, de não liberar uma série de fatores, e que o príncipe acaba resgatando quando ele acorda, né. Então, a Branca de Neve, além de tudo isso, tem outros vários pontos também. Então, ela é muito rica em detalhes nesse sentido. Agora, essa história da madrasta, isso até hoje a gente, quando uma criança tem uma madrasta, às vezes fala, é a boadrasta. Uhum. Porque ficou muito ligado a essa relação má mesmo. Alguém que já tem um filho e aí vai para um outro casamento, por exemplo. E acaba não ligando muito, porque afinal de contas não é filho verdadeiro, né? Então fica aquela coisa de passar uma coisa má realmente. E não é assim, né? A grande maioria não é. Tem realmente madrastas que são más, mas tem mães também que são más, então não dá pra gente generalizar, né? E aí ficou muito essa história nos contos de fada de madrasta. Uhum. Então a madrasta é muito ruim, compete. Isso não precisa ser assim. Na verdade, a criança nem devia saber sobre isso. Na verdade, o que se passou, como eu estava dizendo, na verdade, a própria mãe, né, que acaba sendo a madrasta, né, para a adolescente, porque na adolescência muda tudo,
Então... Aí é como ela enxerga como a ela mãe, percebe, né? a mãe, e infelizmente, como eu estava dizendo, algumas mães realmente se colocam de uma forma competitiva com a filha, né? Então é uma fase muito complicada, tanto para a mãe quanto para a filha. E quando é madrasta, aí piorou, porque daí ainda tem essa carga, né, que já vem com o próprio nome de madrasta. Mas isso, na verdade, não é de uma forma generalizada. Então a gente falou até um pouquinho sobre isso. Tem conotação sexual nos contos de fadas, é isso? Sim, na Branca de Neve principalmente tem, na Cinderela tem também, né? Tem vários, na própria Bela Adormecida, da Agulha, que na verdade a versão original nem era isso. Então tem essa conotação, porque é aquilo que eu estava falando, o povo criou uma história que antigamente a ideia era reprimir a sexualidade das crianças. Então, como eles não tinham assim, muito estudo, não se falava muito em psicologia, foi a forma que eles acharam de reprimir a sexualidade das meninas, né, contando esse tipo de história. Né? Por exemplo, na Branca de Neve, como eu disse, é a maçã, né? Não pode comer a maçã porque seria uma repressão da sexualidade. E ao comê-la, né, ela acaba ou desmaiando em determinadas versões, ela desmaia, em outras ela morre, né? Entra numa espécie de coma, fica dormindo direto. Que é justamente a punição por liberar essa sexualidade. Quando esse príncipe aparece, na conotação da história, que ele libera novamente a sexualidade que estava reprimida, né? No próximo bloco eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre a sua peça e como é que surgiu a necessidade de fazer, então, esse tipo de abordagem, né, das histórias infantis. Eu continuo aqui com o Lúcia Olivier, que é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós estamos falando sobre os bastidores dos contos de fadas. Não saia daí, a gente volta já já.